Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Oi, gente, eu sou o Ciro Santos e o assunto do programa de hoje é bem bacana, bem legal, um assunto que está em voga, que, aliás, sempre está em voga, tá? É segurança. Só que a gente vai conversar com o Tenente Coronel Rômulo Salles, que vai falar um pouquinho sobre segurança em alturas, segurança em trilhas, segurança nos carros, né? Um pouquinho. Esse é o doutor Tenente, que é o que vai... Doutor Tenente está ótimo, né? Mas o Tenente Rômulo Salles. Posso chamar você de... Pode chamar Rômulo. Rômulo, só Rômulo. Rômulo, a sua especialidade é altura e aquática. É isso mesmo ou estou errado? Sim, ao longo da minha carreira de bombeiro militar, eu me especializei bastante na área de resgate em altura e resgate também em ambientes aquáticos. Essas são algumas das especializações. Tá, mas você está estudando mais, que você me falou nos bastidores, sobre trilhas também, né? Sim, eu tenho estudado um pouco sobre trilhas, na prática esportiva, não só de corridas de aventura, mas também de pessoas que fazem caminhada, vão subir montanhas e etc., para entender um pouco sobre desgaste físico, quais são as condições corporais que a pessoa tem que ter para não se envolver em um acidente, ou mesmo se colocar em uma situação vulnerável onde precise de um socorro. Então, eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto. Tá legal. Quais são os itens de segurança que se fazem mais necessários para uma caminhada não, vamos dizer, uma escalada esportiva? Quais são os itens mais necessários que você tem que colocar para fazer uma escalada? Nós temos basicamente duas possibilidades na prática de escalada. Nós temos a escalada outdoor, que essa escalada é feita em montanhas, sim, através de... onde ele vai fazer o seu acesso em rochas, ou nós temos a escalada indoor, onde existem espaços, existem escolas que fazem os muros de escaladas artificiais, sim, em que eles vão praticar. Para treinamento, né? Sim, eu até aconselho que comece pelo indoor para depois ir para o outdoor. Basicamente, eu acho que o principal cuidado, Ciro, é com o seu corpo. É saber como está a sua condição corporal. Será que seu corpo hoje, o meu corpo hoje, apresenta condições adequadas para essa prática esportiva? Porque nós estamos falando de um grande esforço, onde vai exigir força nos braços, força na perna, força no abdômen. Então ele tem que estar com o corpo preparado para essa prática esportiva para que não se transforme de um lazer em uma condição de risco à sua saúde. E força também na respiração, no coração, sim, né? Porque, imagina, uma escalada deve ser bem complicada. Sim. Você já fez escalada? Já fiz escalada. A mais alta qual foi? Então, eu não pratico escalada como hobby. Às vezes que houve necessidade, eu creio que a maior escalada foi ali pela região do Quixadá, mas eu não recordo da altura. E lá foi uma situação até inusitada, que os bombeiros tinham ido anteriormente fazer uma exploração na área e, coincidentemente, eles foram atacados por um enxame de abelha, que é um outro cuidado que a gente deve ter. Na escalada. Na escalada. Então, assim, quando você vai para uma condição natural, então, nenhum dia é igual ao outro. Eu posso ter escalado uma rocha hoje, no dia 7 de julho de 2025, amanhã chegar nessa mesma rocha e a situação já se apresentar diferente. Porque a rocha já se deteriorou, por exemplo. Não só isso, mas principalmente por causa dos animais que ali pertencem àquele bioma, àquele local. Então pode ser que um dia eu não tenha um enxame de abelha, mas no outro dia tenha. Pode ser que um dia eu não tenha um réptil ali, uma serpente, mas no outro dia tenha. Então o ambiente natural, ele apresenta essa condição para a gente. Por mais que nós possamos mitigar os riscos potenciais do ambiente, sempre podem aparecer novos riscos. Sempre é uma surpresa. Então, assim, o que é que nós aconselhamos? Sempre antes da prática esportiva, fazer ali uma análise de risco geral, onde ele possa enxergar quais são os riscos potenciais e, antes de iniciar a sua prática, já trilhar ali o que é que eu vou fazer para mitigar todos os riscos e alcançar meu objetivo. Porque a prática de esporte e aventura, diferentemente de outros esportes coletivos, você está toda hora se desafiando. Estou me desafiando. Então, se hoje eu subir uma rocha de 20 metros, amanhã eu quero uma de 30. Depois eu quero uma de 40 e assim sucessivamente. Então, é uma prática esportiva que leva o ser humano a querer romper os seus próprios limites. Tá. Isso se chama rapel? Não, é diferente. Diferente. A escalada é uma metodologia em que você usa cordas dinâmicas
e a própria rocha para fazer essa escalada. Essa corda ela fornece segurança. Tá. E o rapel é uma condição que eu faço uma subida por uma trilha até acessar um ponto elevado, e desse ponto elevado eu vou usar uma corda de segurança para fazer uma descida até a base da montanha. Então, porque nós temos tanto o rapel urbano como o rapel também voltado para atividade de ecoturismo ou de esporte e aventura. Sim. Então, na realidade, sem ser o rapel, ali a própria rocha, você vai botando o gancho, botando e vai subindo, é isso? Sim. Na realidade, o gancho na escalada são as próprias garras, né, a mão, e você coloca materiais de segurança na rocha para passar a corda que está fazendo a escalada guiada, que nós chamamos, que é uma escalada em que você vai passando a corda, para caso você sofra uma queda, você ficar suspenso pela corda. Então, a mão é o seu grande instrumento? A mão é a ferramenta que você vai utilizar para se agarrar, fazer a sua garra na rocha. A minha mão é uma ferramenta muito pequena. É engraçado que os escaladores profissionais geralmente têm essa parte do dedo assim, bem robusta. Sim, de forte, tanto segurar, né? Para justamente fazer essa pegada ali na rocha. E como é que a gente pode verificar a qualidade e a validade dos equipamentos antes de começar uma atividade? Ou se a gente for falar da prática esportiva de escalada, Tá. os equipamentos principais que devem ser observados são a cadeirinha, chamada baudrier, que é uma cadeirinha que você veste de segurança, os conectores, são os mosquetões, e os dispositivos que a gente vai colocar na rocha. Os mosquetões são o quê? São os ganchos? São os ganchos. Tá. Esses ganchos, eles têm um fabricante, eles têm um lote de validade e têm uma resistência. Então, sempre que você for comprar esse material, você pode pedir à empresa que está vendendo a rastreabilidade desse produto. Quando ele foi fabricado, qual a resistência desse produto, e é sempre bom que compre em locais que são autorizados a vender. Para que justamente não compre um material que fake. Aparentemente ele suporta, mas na realidade ele não suporta. Hoje em dia não temos mais tanto isso, mas no passado recente nós tivemos uma enxurrada de materiais com piratas, onde você tinha a marca gravada no produto, porém o próprio fabricante foi na imprensa, foi nos seus meios de comunicação, dizer que sempre validasse os equipamentos dele com o QR Code que tem gravado no produto. E as cordas também, os fabricantes sempre dão um laudo de validade, e as cordas, quando são fabricadas, elas dentro dela tem uma fita que indica o ano de fabricação, a validade, etc., que é também um meio de você rastrear aquele produto. Então, assim, hoje já existe no mercado produtos assim, com a qualidade excepcional de fabricação. Porém, é importante que eles sejam comprados ou adquiridos com empresas sérias, empresas compromissadas e que forneçam a rastreabilidade de seus produtos. Tá vendo? Tem que tomar cuidado com qualquer produto pirata. Tem que tomar cuidado. Sim. E ele já deu a dica, porque, por exemplo, dentro da corda você vai ter lá a validade direitinho. Então, quem gosta de atividades radicais, podemos dizer assim, né, tem que tomar determinados cuidados. Fala de criança em trilha. Qual o principal cuidado que os pais têm que ter com as crianças ao levá-las para uma trilha? Então, eu creio que para todos, mas criança principalmente, por causa do seu tamanho, da sua composição corporal, ela vai ter uma predisposição a desidratar até maior do que os adultos. Sim. Então, isso já é algo que deve ser motivo de preocupação. Hoje, alguns dos problemas que têm acontecido na prática de atividades de esporte e aventura, principalmente caminhadas em trilhas e etc., é não conhecer a trilha. Então, alguém convidou, alguém foi, alguém subiu e não sabe bem aonde, e aí leva um grupo de pessoas para essa trilha sem saber qual é um ponto de extração adequado, qual é um ponto de segurança. Então, assim, eu de plantão no Corpo de Bombeiros já peguei algumas ocorrências de pessoas que estavam fazendo caminhadas em trilha e por uma sorte ou então por uma prevenção tinha um aparelho celular que nós conseguimos encontrar. Que pegou sinal. Pegou sinal e nós conseguimos encontrar e fazer resgate. Como já teve casos de resgate também em trilha, em que a aeronave não conseguia se aproximar por causa da condição geográfica do ambiente e que o resgate dessas pessoas durou a noite toda. Então a equipe entrou na trilha às 6 horas da noite e só foi sair do outro dia 6 horas da manhã. Nós estamos falando de uma condição de você conduzir uma vítima em um ambiente acidentado, inclinado, muitas vezes escorregadio.
Em relação às crianças, o que nós aconselhamos é, primeiro, que sejam trilhas fáceis, trilhas simples, não tão radicais. Se o objetivo é o contato com a natureza, que nós possamos expor essas crianças a um ambiente controlado E divertido. O intuito não é expor as crianças ao risco, mas fazê-las com que tenham contato com a natureza. E, Rômulo, conta pra gente, qual foi a situação mais difícil que você já pegou? Tipo assim, caramba, essa foi difícil, mas eu consegui. Sempre tem, todo mundo tem. Na realidade, o surfing também é uma atividade de esporte e aventura, né? Sim. E foi uma tarde que eu estava na Praia do Futuro e vi um casal se afogando lá na Praia do Futuro. Estava de folga, não estava trabalhando, e naquele intuito, naquele ímpeto, eu fui ao mar para resgatá-los, consegui tirar a moça que estava se afogando, e o surfista que estava próximo pediu apoio, e ele veio dar um apoio para conseguir tirar também o namorado dela. E aí nós conseguimos tirar essas duas pessoas. Assim, o mar da Praia do Futuro é um mar que tem características bem peculiares, né? Muita corrente de retorno, tem muita vala, onde você rapidamente pode cair numa vala dessa e se ver numa situação de mecanismo de afogamento. E aquela situação para mim foi muito difícil, por quê? Primeiro, porque eu estava no meu momento de folga. Né? Segundo, que eu não tinha dispositivos ao meu favor para fazer aquele resgate. Eu já ia perguntar isso agora. Você foi nadando ou você foi Fui nadando, fui nadando. E aí o evento acabou dando tudo certo, as duas pessoas foram resgatadas. Coincidentemente, o surfista também tinha curso de surf salva, que é um curso que é fornecido pelo Corpo de Bombeiros. O bombeiro treina surfistas para que na hora que eles se depararem com afogamento, poderem atuar. E era um casal que estava em lua de mel. Estava em lua de mel, viram lá um marzão muito bonito, que o nosso mar é bonito, né? Que lua de mel. E aí ela começou a se afogar, ele, no intuito de ajudar, também ficou se afogando junto com ela, e graças a Deus deu tudo certo, e os dois foram resgatados de segurança. E assim, o que foi engraçado é que na hora que eu coloquei ela em posição lateral de segurança, que ela voltou desacordada. Ela saiu desacordada. E a minha esposa estava próxima, eu era recém-casado, e na hora que eu fui fazer o boca a boca, a minha esposa, ela disse para mim depois que começou a orar, né? Pelo amor de Deus, que essa mulher volte para que, meu marido não precise colocar a boca lá. E a mulher voltou. Olha que oração boa, hein? Olha que oração boa. E a mulher voltou a respirar, a ambulância do SAMU chegou, levou, e graças a Deus deu tudo certo. Sim, graças a Deus acabou tudo bem, você não fez respiração boca a boca, sua esposa ficou feliz. Ficou muito feliz. Vamos falar agora sobre um assunto que está muito em evidência, essa menina do vulcão. O que você pode falar sobre isso? Eu não estudei detalhadamente esse acidente, esse assunto, mas eu dei uma olhada muito superficial e, pelo que eu pude constatar, apesar da legislação ser legislação diferente, aqui no Brasil nós temos leis, decretos e normas que regulam a atividade de esporte e aventura. Certo. Eu não sei até que ponto o país em que houve o acidente tem leis, decretos e normas que regulam a atividade. O que eu pude constatar é que ela estava percorrendo uma trilha e, quando estava percorrendo essa trilha, ela acabou caindo ali naquele vulcão de 300 metros de altura. Uhum. Não teve uma pronta resposta, ou seja, não existia ali no local uma equipe de resgate disponível, disposta para pronto emprego, que isso é algo que deve ser ventilado, isso não é para acontecer. Deveria ter, sim, já que é um esporte que é aberta ao público. Aqui no Brasil, exemplo, as pessoas que são encarregados, são líderes, que são as pessoas que levam as pessoas a essa prática, elas têm que ter curso de primeiros socorros, têm que ter noções de resgate, existe um treinamento específico para eles. Então, aquela pessoa que estava ali como guia, ele deveria ter algum tipo de treinamento, bem como equipamentos que pudessem, pelo menos, dar uma pronta resposta. Porém, o resgate ele só começou o resgate no outro dia. Então, a moça lá, a jovem, ela já passou um dia todo aguardando o resgate. Na primeira tentativa de acesso, eles não conseguiram chegar onde a vítima estava. E o corpo dela desceu por mais alguns metros.
O fato é que, com 4 dias, o corpo já estava a 650 metros de profundidade, né? Então, já estava a uma altura bem considerável. 4 dias. 4 dias, aproximadamente. Eu não posso aqui falar da equipe de resgate, nem da sua competência, porque eu não acompanhei como eles fizeram. E também não sabe quais são as regras do país, né? Sim, mas o que eu posso dizer é que foi muito demorado esse resgate. Não tem como uma vítima após um trauma, porque possivelmente ela estava politraumatizada ali, e devido à altura da queda, com certeza deve ter tido hemorragias internas, etc. Então nós estamos falando que num espaço de tempo de no máximo 1 hora, que a gente chama de golden hour, que é a hora de ouro, nós temos que tirar aquela vítima daquela situação. Porque 4 dias, acho que mexe com tudo. Sim. Cabeça, eu acho que já teria morrido. Eu falei, vamos morrer logo. E frio, né? Assim, vamos morrer logo, condição de melhor. frio, condição de sede. O ser humano, ele suporta passar assim, condições normais, 3 minutos sem respirar, 3 dias sem beber água e até 30 dias sem comer. Porém, nós estamos falando de 4 dias. 30 dias sem comer? Não pensou? Que dieta, gente. Eu vou indicar essa dieta para alguém. 30 dias sem comer. Água pode beber. Água pode beber. Água pode beber. Na água. É uma regra básica, né? Uma regra básica que nós falamos de sobrevivência, até para quando nós soltamos equipes de resgate, saber qual é a condição que a gente vai encontrar essa vítima. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o lifetime, o tempo necessário para fazer o resgate não foi adequado. E aí nós fazemos alguns questionamentos. Já que demorou tanto para o resgate, será que aquele local tinha um plano de resgate? Tinha um plano de emergência? Estava preparado para atuar? Existiam os órgãos envolvidos com ecoturismo ali naquele ambiente para que, caso acontecesse alguma coisa, pudesse fazer um resgate? Existia uma aeronave, os meios disponíveis ali permitiam um resgate com aeronave, um Hello Cash, ou mesmo um resgate com sling. Então, assim, são vários questionamentos que a gente tem que fazer acerca do que aconteceu. O fato é que a vida dela não volta, o sofrimento da família é real, e a pergunta que fica é, o que nós podemos aprender com isso? Porque nós temos que aprender alguma coisa com isso em relação à nossa realidade no país, no Brasil. Hoje em dia, o nosso país está tão preparado para o ecoturismo porque nós somos um país de dimensões continentais. Temos várias cachoeiras. Aqui mesmo no estado de Ceará você tem a possibilidade de praticar muito esporte e aventura. Será que nós estamos preparados para isso? Será que existe? Isso me lembrou um fato ocorrido, acho que mais de um ano, você vai lembrar, de um local de visitação também, de turismo, onde vinha um catamarã, se não me engano, e onde as rochas começaram a cair. Sim. Acho que foi em Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Eu não lembro mais, eu não sei. Que também não estavam preparados para isso. Tanto que foi bloqueado o local para o turismo. Não é verdade? Sim, sim. Eu soube desse caso até com uma amiga querida que tem uma agência de turismo e ela estava nesse ambiente, não estava dentro da embarcação, mas estava no ambiente em volta, que ela tinha ido conhecer o potencial turístico da região. Só que aí ela ficou decepcionada porque a condição natural não oferecia segurança para aquele tipo de passeio. Porque é muito perigoso, né? Muito também perigoso. Acho que ninguém imaginava que as rochas fossem cair naquele horário, naquele dia, em cima dos barcos. É aquilo que nós falamos no início, né, Ciro? Assim, se eu estou expondo a minha vida e a vida de um grupo à natureza, eu tenho que ter em mente que a cada dia que eu chego naquele ambiente, é diferente. A condição pode ter mudado. A atmosfera do ambiente ali pode ter mudado. Um dia de sol para fazer trek é diferente de um dia de chuva, né? Fazer caminhada de dia é diferente de fazer caminhada à noite. Então, assim, são várias considerações que devem ser colocado numa análise de risco antes da atividade. Eu vou fazer uma caminhada uma vez, simples, uma caminhada simples, onde entrou um bicho no meu ouvido. E foi uma loucura, porque quem me levou para a caminhada eram os donos da pousada, e eles ficaram enlouquecidos, porque o bicho entrou mesmo a ponto de eu sentir o barulho aqui no meu cérebro. Então, cada vez que o bicho se mexia, eu abaixava e gritava. A gente parou numa casa, pediu um óleo, um azeite quente para botar para poder sair. Conclusão, não tem nada a ver com segurança de sei lá, material. Mas é um perigo, como você falou, natural. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não, e se você estava fazendo uma caminhada em um ambiente natural, é uma atividade
de esporte e aventura, uma caminhada. Que pode ter perigo. Tem risco. Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra ocorrência que nós pegamos, que não é comum. As pessoas estavam fazendo a caminhada ali na Praia das Fontes. Sim. E a Praia das Fontes tem falésias na encosta toda, e eles estavam fazendo uma caminhada, chegaram até um certo ponto, e na volta a maré encheu. Como voltar? E o ponto que eles passavam não tinha mais como passar, porque a maré tinha enchido, estava batendo nas falésias, e eles ficaram ilhados em um local. E outra sorte deles, né? Ou então também não sei se foi preventivo, tinha um celular, conseguiram ligar o 93, aí pediram ajuda, mandaram foto e o localizador, e nós acionamos a equipe do CIOPAE, que foi com a aeronave e conseguiu fazer a extração de todos eles. Então, assim, você vê uma caminhada simples, na beira da praia, que você pode pensar o quê? Não tem risco, não tem nada, é um ambiente controlado, mas não. Na volta sobe a água. Mudou o local, mudou a geografia, e aí, com certeza, eles não foram orientados e nem pediram orientação. Só para você ter uma ideia, até o condutor do bug que nós temos aqui, isso está incluso pela Associação Brasileira de Esportes e Turismo de Aventura, como esse condutor tem que ter conhecimento adequado, tem que ter conhecimento de primeiro socorro e tem que ter um treinamento de guia. Sim, então, eu vou entrar nesse assunto já. Pode dizer. Não, é sobre o assunto do carro. Eu vi esse vídeo, sim, impressionante. O cara não tinha experiência. Impressionante aquele vídeo. Eu vi o vídeo e fiquei impressionado com a altura. Ele não tinha noção do ambiente que ele estava dirigindo, né? E graças a Deus, assim, não atingiu outras pessoas, mas infelizmente ele acabou perdendo a vida dele, exatamente, né? Infelizmente. Mas você vê a importância de quem está fazendo ou levando turista, porque dentro dos esportes e aventura tem a condução de pessoas em bug e tem a condução de pessoas também em veículos 4x4. Tem esses dois tipos de possibilidade. E esses profissionais, eles têm que conhecer a geografia do ambiente, têm que conhecer por onde eles vão fazer. Existem trilhas já pré-determinadas, onde ele vai fazer a condução desse turista, que o objetivo do turismo é o quê? Levar uma experiência. Sim. Mas uma experiência positiva, né? Boa. Positiva. Eu já sofri um acidente. Eu não, estava minha irmã, minha filha e mais 2 pessoas no bug. Eu não quis ir. Entraram no bug, eu acho que ele não era apto a isso, e isso foi no Cumbuco. E o bug virou. Meu Deus. Mas não aconteceu nada grave. Assim, umas coriações, uns riscos, umas coisas, mas foi perigoso. Então tem que se tomar cuidado, tem que pegar alguém que tenha e realmente responsabilidade e experiência para isso, né? Com certeza. E aqui nós fazemos até um apelo, né? Se você, turista, está aqui de férias em julho ou em dezembro, ou em qualquer época, quando for buscar esses profissionais, busquem a associação e cobrem algum tipo de habilitação específica relacionada à parte de segurança. Não esqueça, o seu maior patrimônio é sua vida. Exatamente. Vamos falar sobre criança já no segundo bloco. Ciro Santos convida, volta já. Aguarde. Vem, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista! Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão. E vai usar a rua, nos trinks. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade. Tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Voltamos para o segundo bloco, falando um pouquinho sobre trilhas novamente e sobre crianças, né? Quais são os equipamentos que as crianças devem ser usados? São diferentes ou adaptados do que o adulto usa? Para uma trilha, por exemplo, ou para uma escalada? Na realidade, existem os produtos que devem ter a mesma qualidade que é utilizado para o público adulto, do tamanho daquela criança. Tá. E algumas empresas se especializam na fabricação desses produtos, mas confesso a você que não são fáceis de encontrar. Geralmente, as empresas têm produtos mais voltados para o público adulto.
né, para o público adulto. E aí vem um alerta de não fazer adaptações caseiras. O perigo. Comprei uma cadeirinha para escalada de um tamanho adulto que não tinha um infantil, e aí domesticamente eu faço alguns ajustes. Não faça isso, tá? Procurem um fabricante que possa entregar a vocês um equipamento destinado para aquele tamanho, para o peso daquela criança. Tá, e como é que a gente prepara uma criança para uma escalada, para uma trilha em segurança? Como é que a gente pode preparar essa criança? Fazendo indoor primeiro? O fato de preparar essa criança, eu creio que a primeira coisa é a sua condição de saúde. Sim. Eu acho importantíssimo buscar um médico esportista para que ele possa fazer uma avaliação não só da criança, mas dos pais da criança. Sim. Se eles têm condições de fazer aquela trilha e o desafio que eles vão ser submetidos. Após isso, o médico fazer essa orientação, dar essa orientação, essa instrução, que ele possa ser preparado fisicamente para o que ele vai enfrentar. E após isso, haja uma liberação para que ele possa fazer essa prática de atividade física. Tá. Agora, assim, tem algum sinal que a gente possa ver que uma criança não possa fazer esse tipo de atividade? Assim, tipo, Ciro, quando a criança tem isso aqui, a gente fala assim, não vamos fazer, não. Tem um sinal que a gente possa ver? Geralmente, assim, vou falar da minha experiência, quando você encontra uma criança que está rejeitando a prática, ou ela está em uma condição em que ela está em quase um estado de pânico, que ela não quer aquilo, é melhor indicar os pais a não prática daquela atividade, não levar. Ela já vai com medo, né? Sim. E a desestabilidade emocional dela pode prejudicar toda a caminhada, não só dos pais, mas até do próprio guia. Ah, bacana. A gente já falou sobre isso, mas assim, por que é essencial contratar um guia que tenha realmente vamos dizer, o estudo, ou que tenha como é que eu posso dizer? Eu falei recibo, não, a palavra certa. Autorização, certificado. Né? O certificado. Então, por que é essencial isso? Ter o certificado para poder levar as pessoas para um passeio? Primeiro que ele vai conhecer a trilha. Então, ele tem conhecimento de onde ele vai conduzir aquelas pessoas. Então, se ele conhece aquela trilha, ele sabe como mitigar os riscos que possam aparecer, bem como algo muito importante é que ele sabe quais são os pontos de extração. O ideal é que toda trilha tenha ponto de extração. O que é o ponto de extração? É um local onde, caso aconteça um acidente, eu ter como tirar aquele paciente daquele ambiente de uma maneira segura. Então, o guia também vai ter esse conhecimento, porque ele vai conhecer o plano de emergência e resgate daquele local. Então, o guia ele é preparado para atuar em qualquer trilha, mas o guia que está lhe levando naquela trilha, com certeza, ele tem conhecimento daquele ambiente. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós vamos ali para a região de Tianguá, das grutas e etc., Ubajara, lá você tem vários passeios com guias e etc. Aliás, nunca fui, eu preciso conhecer. E é lindíssimo, assim, você pensa assim, quantas coisas belas existem no estado do Ceará, né? As grutas belíssimas, e lá você vê uma formatação de guias credenciados, de guias com responsabilidades, os veículos todos credenciados, com adesivos especificando, e eles conhecem aquelas trilhas como na palma da mão. Então isso é importante, esse conhecimento do ambiente em que ele está levando um grupo de pessoas para fazer aquela trilha. A gente tem mais aqui no Ceará, Cumbuco, Canoa, estou dizendo assim, de áreas de dunas. Jericoacoara também, aquela região ali. Existem passeios, né? Que tem os passeios simples e os com emoção. O perigo da emoção. O que é que eu aconselho, né? O guia, ele ele vai ser o tutor, o mentor daquele grupo. E a responsabilidade que ele tem sobre a vida daquelas pessoas que estão ali ou no bug ou no veículo 4x4, ele deve saber que quando ele impulsiona ou coloca velocidade naquele veículo, sim, em determinada duna, em determinado ambiente, ele está colocando não só a vida dele, mas de várias pessoas em risco. Então, assim, eu aconselho não pedir emoção. Porque por si só o passeio já é emocionante. O que é que nós queremos guardar daquele passeio? É uma experiência positiva ou uma experiência negativa?
O esporte aventura, ele é um esporte praticado na natureza, com ecoturismo, mas que tem os riscos controlados. Sim. Já o esporte radical são manobras que são feitas em ambientes naturais ou ambientes urbanos, também com risco controlado. Será que esse guia que está sendo impulsionado a fazer esse passeio com emoção, ele tem experiência na prática de esporte radical? Porque são duas coisas distintas. O esporte radical, eu faço manobras específicas em um ambiente natural ou artificial com risco controlado. E o esporte aventura, não. A prática esportiva em um ambiente natural ou de ecoturismo também com risco controlado. Então, é importante que aquele profissional tenha experiência com a prática de alguma atividade radical, para que ele saiba não só dosar as suas emoções, como dosar também o quanto de exposição ele está colocando em todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Isso é o ideal. Atenção, hein, galera? Atenção a isso aí. Agora, tira uma dúvida. O que é cabeça d'água? Cabeça d'água, o que são cabeça d'água, tromba d'água. Pode ser que eu esteja confundindo, mas o que eu conheço como cabeça d'água, tromba d'água, é quando você está em algum ambiente, rio e etc., e que houve uma chuva no topo de uma serra ou na nascente, e desce aquela grande quantidade de água e pegam as pessoas de surpresa em um ambiente que previamente era controlado. É chamado de cabeça d'água ou tromba d'água. Isso tem como ser identificado anteriormente? A condição climática é que vai determinar esse risco. Aqui no estado do Ceará nós não temos tanto esse histórico. Não, aqui é louco. Sol de dia, chove de noite, aqui é doido. Mas nós temos esse histórico em outros estados ali da região centro-oeste, sudeste e sul, onde chove muito na serra, essa quantidade de água desce e pega lá o leito do rio, as pessoas estão lá tomando banho numa cachoeirinha ou algo bem simples, de repente chega aquela quantidade de água enorme, podendo pegar todas as pessoas de surpresa. É muito perigoso esse tipo de evento e pode realmente causar acidentes graves ou até mesmo fatais. O que nós aconselhamos é sempre observar a condição climática do que está acontecendo no topo da serra. Então, se eu estou tomando banho, exemplo, no Rio Cocó, um exemplo hipotético, e ali no Rio Cocó tem um ambiente, como é que está, vou mudar Rio Pacuti, como é que está a chuva lá em cima do Rio Pacuti? Será que no Rio Pacuti está chovendo muito lá em cima na serra ali de Pacuti, Guaramiranga e etc? Porque o Rio Pacuti ele acaba desaguando ali perto entre o Beach Park e a Cofeco. E ali muitas vezes a gente tem pessoas praticando ali kitesurf e etc. E na descida também desse rio, pode ser que pegue algumas pessoas desprevenidas, apesar de não ser muito comum aqui no estado do Ceará. Coronel Rômulo, como é que eu, como passageiro, posso chegar para um guia e falar assim, teu carro está direitinho? Tuas rodas, teu motor? Eu posso fazer essa pergunta? Ele tem obrigação de responder? Ele pode responder? Ou eu mesmo tenho que ficar de olho? Eu acho que as duas coisas. Tá. Você tanto pode ter liberdade, você está contratando, você é consumidor, então você pode exigir as informações. E aí você pode perguntar, como é que está a manutenção do seu carro? Você tem checklist de manutenção e etc. Como você pode observar. Você olha para um pneu de um carro careca, ou então tipo, esse pneu desse carro está desgastado. Ou então você percebe no próprio condutor uma sinalização ou um odor alcoólico. Esse cara está bebendo, dirigindo um carro. Então, são sinais que você tem que ficar atento. E, se necessário for, recusar-se aí. Porque nós não temos a obrigação de ser conduzido por uma pessoa que não preocupa-se com a segurança do seu carro, nem com a própria segurança. Então, tenha a liberdade de dizer não, se porventura você sentir que aquela condição, aquela situação pode trazer algum risco a você e a sua família. É muito importante esse discernimento. Você percebeu, diz, não vou. Pergunta, gente. Pergunta mesmo. Tenha liberdade. Da mesma forma, quando nós vamos fazer uma compra no shopping ou numa sorveteria e a gente pergunta alguns detalhes de como é feito aquilo, nós temos também liberdade de perguntar. A gente vai até saber qual é o nível de educação do cidadão. Do cidadão, né? Se ele se incomodar muito, né? Tipo, se ele vai responder, não, claro, tá tudo jóia, tá aqui, ó. Fiz a manutenção ontem. Perfeito, perfeito. Agora, por que se faz essencial a gente deixar alguém avisado do nosso horário de ida e nosso horário de retorno? Isso é muito importante? Importantíssimo.
é importantíssimo que alguém da família ou algum amigo que faz parte do programa saiba o horário que vocês estão saindo e o horário previsto para retornar. Vamos supor que ultrapassou 30 minutos, 1 hora, 2 horas e esse carro não retornou, é importante que os órgãos de segurança ou a própria associação responsável por aquele passeio seja localizada, seja informada, haja um contato prévio para saber o que está acontecendo. É o caso de, caso haja uma necessidade, esteja ali uma equipe de pronto emprego para tirar aquelas pessoas de alguma situação de risco. Pode ser que não seja nada, pode ser que eles tenham resolvido parar em algum canto, almoçar num restaurante diferente ou jantar num restaurante diferente, porém, como nós não temos essa informação e perdemos o contato e houve um atraso na chegada, é importantíssimo acionar, primeiramente, a empresa que foi contratada para obter informações e, caso essa empresa não tenha informações, acionar os órgãos de segurança. Aí entra a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros ou qualquer órgão que seja adequado para a finalidade. Ô, Rômulo, esses guias normalmente eles fazem algum curso de autossocorro, de pronto atendimento? Sim, existe, como eu falei, né, existe a ABETA, que é a Associação Brasileira, é uma associação, e ela promove esses cursos. Existe uma norma, uma BNT, uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta também qual é a carga horária desse curso, qual é o tipo de curso, qual é o conteúdo desse curso, para que ele possa ser capacitado e, assim, prestar um atendimento de qualidade. Então, esses guias, eles são treinados e nós, como consumidores, podemos pedir deles a sua certificação. Nós podemos exigir a certificação. Como também quando você for fazer uma prática, por exemplo, né? Eu acho que há uns 3 anos atrás ou 4, nós tivemos um evento no Aracati, ali em Canoa Quebrada, sim, que uma tirolesa acabou cedendo, né? Então, assim, como eu vou saber se aquela tirolesa oferece ou não segurança? Como eu vou saber que aquilo foi dimensionado? Tem um cálculo por trás daquilo. Então, você vê uma tirolesa, existe uma ciência por trás daquela tirolesa. Existe um engenheiro que foi responsável em fazer o cálculo, existe um engenheiro que responsabiliza-se tecnicamente por aquela tirolesa, e existem os equipamentos ideais para a prática daquela atividade. Então, quando eu chego naquele ambiente, eu posso exigir. Existe uma ART, né, que é uma anotação de responsabilidade técnica, ou existe um projeto para essa tirolesa, eu tenho a liberdade de perguntar. Então, assim, se eu estou pagando por alguma coisa, sou um consumidor, então eu tenho os meus direitos de exigir que aquilo forneça para mim uma segurança adequada. É porque é muita loucura, né? Normalmente, eu particularmente, eu não vou em parques que são parque itinerário que chama, que roda, eu não vou. Porém, mesmo os parques fixos, tipo na Disney ou Beto Carreiro, podem acontecer problemas, como já aconteceu. São parques que têm os dias de manutenção, babá, mas já aconteceram problemas. Por quê? É algo elétrico, né, que você não tem como dizer que vai dar um problema. Eu uso no show LED. Tem dia que o LED não acende. Como é que eu vou saber? Né? Então, infelizmente, nós estamos vulneráveis que isso aconteça, por mais que tenha segurança. Existem os planos de manutenção que devem ser atendidos, né? Manutenção preditiva, manutenção preventiva e manutenção corretiva. E esses planos eles devem estar sempre em dias e devem ser feitos nesses tipos de brinquedos. O fato é saber se esses locais onde está abrindo as portas para recepcionar o público, se eles têm essa preocupação. Eu acho que alguns anos atrás nós tivemos um acidente também grave aqui em um parque de diversão. Foi, né? Na Washington Soares. Na Washington Soares. Inclusive, salvo engano, aquele era familiar de um bombeiro. Né? Era familiar de um bombeiro. Inclusive, ele me convidou para fazer um aniversário meu nesse parque. E eu desisti. Então, assim, para você... Eu achei que as pessoas fossem todas para você ter uma ideia, e era um parque que vinha tradicionalmente. Tradicionalmente, todo ano. Todo ano ele estava aqui, e assim, aquele acidente trouxe comoção para o nosso estado, para o nosso município, e a partir dali muitas coisas também foram observadas. Um parque, quando se instala dentro de um estado, ele tem que submeter alguma documentação aos órgãos de fiscalização, nós estamos falando de CREA, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e etc. Mas eles submetem isso para funcionar. Mas o programa de manutenção é a responsabilidade deles. Eles têm que fazer com que aquele programa de manutenção seja
feito. Então, o gestor, o gerente, o responsável pela manutenção tem que ter essa preocupação. Porque assim, Rômulo, é muito, sei lá, entra num parque desse, você vê a montanha-russa, você vê uns tijolos, umas pedras embaixo, falando, não, gente, pelo amor de Deus, não vou subir um negócio desse que não está fixo no chão com grandes parafusos, né? Vamos falar sobre isso depois do bloco. Gente, Ciro Santos convida, volta já já. Fica aí que o papo de segurança tá ótimo. Aguardem. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa. A gente está falando sobre os parques, então tome muito cuidado com os parques, para ver se tem a segurança necessária. Os parques, né, que ficam rodando o Brasil inteiro, até o parque que fica fixo, mas vamos ter cuidado. Agora vamos falar sobre o quê? Falar sobre um pouquinho sobre água. Água, os perigos que devem ser observados antes de entrar em um rio, uma lagoa, uma cachoeira. Então, aqui no estado do Ceará, nós temos uma legislação, uma lei, que é a Lei 13.462, que trata da segurança nesses ambientes. Todo ambiente que é aberto ao público e tem finalidade comercial, principalmente, eu tenho que ter ali a presença de um guarda-vida, que é um profissional que foi treinado com a finalidade de estar ali para pronto emprego em caso de um afogamento. Esse é o que a lei determina. Porém, se porventura eu chegar em um ambiente que não tem esse profissional, quais são os cuidados que eu devo ter, né? Primeiro, ambiente aquático, geralmente eu não tenho como definir a profundidade daquele local. Se eu não sei nadar, não tem por que me aventurar. Então, não entro na água. Porque normalmente só morrem... Não, assim, tem muitas das vezes, morrem quem sabe nadar. Sim. Porque a pessoa acha que sabe nadar e vai até o fundo do mar e acaba se lascando. Não é isso? Sim, teve um evento no Rio de Janeiro, eu lembro bem, uma competição de natação, e eu estava assistindo essa competição e vi um nadador, sim, medalhista, olímpico, que caiu numa corrente de retorno. Eita! Então, o que é a corrente de retorno? É por onde a água do mar volta. Então, você imagina que ali tem uma velocidade gigantesca, e ele caiu nessa corrente de retorno e ele nadava e não saía do local. Até o ponto que o guarda-vida que trabalhava lá no Corpo do Rio de Janeiro percebeu a situação, entrou, foi lá nele, tirou ele do local, colocou ele no banco de areia e tirou ele do mar. Então, para você ver, um nadador, medalhista olímpico, um cara que com certeza nada muito melhor do que muitos que estão assistindo aqui esse programa, porém, quando ele se deparou em um local onde ele não tinha conhecimento, ele poderia ter sido uma vítima, por falta de conhecimento. Então, naquela situação, o guarda-vida que conhecia o ambiente foi lá e tirou ele da situação. Então, assim, são alguns cuidados que a gente deve ter. Então, se eu cheguei numa lagoa, numa cachoeira, que já foi até falado aqui, os riscos de cachoeira são cabeça d'água, tromba d'água. Apesar de não ser tão comum aqui no estado do Ceará, mas em outras regiões do Brasil é bem comum. Cheguei numa lagoa que eu não conheço, não sei a sua profundidade, não sei nem qual é a fauna daquela lagoa. Vou dar um exemplo. Existem lagoas aqui no estado do Ceará que tem um peixe lá que é da família da piranha, acho que é a pirambeba, que belisca a pessoa e sangra, entendeu? Morde lá a pessoa. Salvo engano, eu não vou falar nome de lagoa, porque depois pode até dizer, não, o Romulo falou da lagoa e falou errado. Então não vou falar, mas existem lagoas aqui que tem esse peixe que é da família da piranha que pode acidentar. É a piranha. Entendeu? Então, assim, isso é um cuidado. Se eu não conheço, eu tenho que obter informações. Outro cuidado que eu devo ter com rios, principalmente rios que estão de grande extensão. Tenho que ter cuidado com as correntes. Sempre eu tenho uma corrente muito forte ali no rio, para onde ele está desaguando no mar. Então tenho que ter esse cuidado também, além do risco de colidir o meu corpo contra a estrutura. Como tem objetos descendo, então está descendo ali árvores, está descendo ali galhos, pode descer algumas coisas que pode colidir contra o corpo desse nadador ali que está buscando uma aventura. Então, são alguns cuidados que eu devo ter antes de entrar na água. E detalhe, se eu tenho um ambiente controlado para fazer qualquer tipo de prática esportiva, dê preferência a essa situação. Se eu não tenho, busque informações de quem conhece a área antes de você se aventurar a adentrar aquele local. E detalhe, tenha consciência e, principalmente, seja muito mais preventivo na hora de acessar esse ambiente, buscando informações, primeiro, pessoais. Eu tenho condições de fazer essa natação?
Eu estou bem preparado fisicamente para fazer e me colocar nessa situação? Ou hoje, como estão minhas condições físicas para fazer isso? Uma curiosidade é que o maior número de ocorrências que nós atendemos é no dia 1º de janeiro. Sério? 1º de janeiro. Depois do Réveillon, existe uma prática, né, uma prática das pessoas irem curar a ressaca No mar. na água, no mar. E aí já estão Então a elas estão cachaça. com a condição física já debilitada. O desgaste pela noite mal dormida e o desgaste muitas vezes pelo tipo de bebida que ingeriram, tipo de... Como eles conduziram a sua virada ali do Réveillon. É, porque o dia seguinte da bebida sempre é muito difícil, tem um after. O after é muito complicado. E aí, na água, então, é pior Sim. ainda. Então, assim, só para você ter uma ideia, Ciro, ali na região do Caça e Pesca, que é o encontro do Rio Cocó com o mar, nós já chegamos a atender só naquela região 80 afogamentos só naquela região. Porque fica tão lotado aquilo ali que às vezes a gente não consegue enxergar nem a areia, de tão lotado que fica. E as pessoas ficam nessa aventura de vai para um lado, vai para o outro, atravessa. Então, acontece muitos afogamentos ali naquele local. Então, até para você entender como a condição física está associada ao risco. Devido a uma festa anterior, você estava com uma condição física debilitada e acabou sendo submetido ali a um esforço físico e acabou sucumbindo. Então, é muito importante também que você observe isso. Em relação aos condomínios, também um alerta aqui para os condomínios. Peraí, antes de entrar nos condomínios, eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Teve um caso há pouco tempo também na Lagoa Azul, que foi uma lagoa fabricada. Sim. Né? E nesse ponto não tinha ninguém para poder, como você falou, tem que ter alguém especializado lá para poder de pronto-socorro. Sim. E não tinha. Você lembra disso? Eu não lembro do evento, do acidente, porém, se é um ambiente aberto para fins comerciais, sendo ele artificial ou natural, tem... Eu acho que foi artificial, minha produção, artificial, né? A produção dizendo que foi artificial. O buraco azul. Isso. E aí deve ter naquele ambiente um profissional treinado, porque nós temos os níveis de guarda-vida, né? Eu tenho guarda-vida de piscina, eu tenho guarda-vida de rios e lagos e tenho guarda-vida de mar. Vou dar um exemplo aqui de um ambiente que tem guarda-vida. Beach Park. Sim. Quando você chega ali no Beach Park, você vê aqueles guarda-vidas no litoral, eles fornecem aquela segurança privada, eles fazem treinamentos, tem aquele pessoal lá que é habilitado, e eles ficam de pronto emprego ali para fazer resgate no mar. Então ali ele está fornecendo segurança para o seu público. Da mesma forma, se eu tenho uma lagoa privada, que eu abro e cobro ingresso por isso, eu tenho que fornecer a segurança necessária para o banhista. E que vira um ponto turístico, né? Porque o Buraco Azul virou um ponto turístico e não tinha realmente nesse momento. Então foi realmente um erro deles. Acredito até que eles pagaram por esse erro, né? E agora deve ter, com certeza, 1 ou 2 corrigido, ou 3 né? Corrigido. Espero que sim. E existe uma lei que regulamenta isso, né? Que é essa lei que eu falei, que é a 13.462. Você que é proprietário de banhos, lagoas, cachoeiras e abre para o público, dá uma olhada nessa lei para ver quais são as obrigações que você precisa ter em relação à segurança do seu público. Piscinas também, né? Piscinas de barracas, Sim. condomínios. Condomínios e piscinas também são submetidos a essa lei. Essa lei também abrange, só que existe uma quantidade de litros de água necessária para que haja a obrigatoriedade de um guarda-vida. E agora eu não recordo quantos 1.000 litros de água, quantos metros cúbicos são, vou ficar devendo essa informação para você, mas quem tem lá uma barraca de praia e tem lá uma piscina, se você for na Praia do Futuro mesmo, você vai ver várias barracas de praia com piscinas, e várias delas você vê a presença do guarda-vida. Eu acho que creio que a maioria você tem já esse profissional. Alguns clubes também de condomínios de alto padrão, já presenciei também guarda-vida em algumas fiscalizações. Eu já vi em alguns condomínios ali da região do Beach Park, da região do Eusébio, que existe lá um profissional guarda-vida que está fazendo a prevenção daquele ambiente. Então, se eu sou síndico, se eu sou morador ou se eu sou gestor de condomínio, é muito importante que você tenha conhecimento dessa legislação para que você possa proteger o seu morador. Eu normalmente, assim, condomínio eu nunca tinha observado. Aqui em casa eu vou botar um guarda-vida aqui na piscina, porque não tem problema. Mas é muito... ela não precisa... Não, é pequenininha. É um tanquezinho, Mas, Rômulo, vamos dar os depoimentos finais aqui para a turma de casa.
no geral, dá uma geral assim, em questão de segurança, para quem estiver ouvindo a gente se tocar. Vamos lá. Esse período de férias é um período em que nós temos várias pessoas com uma vontade imensa de se divertir, extravasar e etc. Então, o primeiro ponto é bom senso. Tenha bom senso quando você for para a prática de atividades esporte e aventura ou banhos em mares e etc. Quando você chegar nesses ambientes, geralmente que são abertos ao público, vão ter pessoas lá que são responsáveis pela segurança desse ambiente. Vou dar um exemplo. Você chegou numa barraca de praia, vai ter lá um guarda-vida responsável pela segurança. Você chegou no mar, vai ter lá um guarda-vida responsável pela segurança. Pergunte a essas pessoas qual é o local mais seguro para o seu banho. Chegou em um local onde você vai fazer uma trilha, informe-se com as pessoas, com os guias, qual é a maneira mais segura de praticar essa trilha. Vou fazer uma atividade, exemplo, um bungee jump, ou vou fazer uma escalada, ou vou fazer qualquer prática esportiva, procure empresas que são associadas a algum órgão ou entidade que tenha uma preocupação com a segurança. Aqui eu dei um exemplo de uma associação, que é a ABETA, e essa associação tem lá as empresas que são cadastradas, que são associadas, que têm pré-requisitos para que possam abrir as portas para fazer esse tipo de atividade. Então são informações importantes para que você possa ter umas férias seguras, adequada e possa ir e voltar em segurança para sua casa. Esse é o maior objetivo. E isso não vai só para as férias não, viu, gente? Vale pelo ano inteiro. Eu, por exemplo, ele falou em bungee jump, eu já fui a vários parques, nunca tive coragem de ir no bungee jump. Nunca. Eu falei, não, eu não vou não. Esse elástico pode cair, eu não vou não. Mas todas as montanhas russas eu tenho coragem. Todas. Menos em bungee jump. E assim a gente termina o programa com as dicas do Rômulo, que foram maravilhosas. Vamos ter excelentes férias, vamos ter excelentes dias de todo o ano com segurança, seja ela andando de carro, pulando de bungee jump, nadando, mas fique atento à questão da segurança. Rômulo, muito obrigado, foi excelente. E vocês aguardam sábado que vem, aqui às 19 horas, na nossa TVC, com o programa Ciro Santos dando mais dicas. Até já. Programa Ciro Santos convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Vem, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista! Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão, que vai usar a rua, ó, nos trinques. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade, tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.